Olá, galera irada, tudo bem com você? Eu sou o professor Marcelo, seu professor do canal Geografia Irada. Vamos lá então? Bom, na nossa dica aqui dessa semana é uma aula, na verdade um aulão especial para a galera do sul do país. Nós temos muitos alunos aí que acompanham Geografia Irada aí, uma galera que estuda muito, uma galera muito forte, a gente sabe que vai conquistar o seu objetivo. Bom, a gente tem muita experiência também nos vestibulares do Rio Grande do Sul, inclusive a gente já escreveu aí um livro focado nos vestibulares do Rio Grande do Sul. A gente fez uma análise desse vestibular, fez o que mais caiu, escreveu um livro de exercícios aí que você deve encontrar nas bancas do sul do país, beleza? Então, o que a gente vai falar da prova? A prova aí, né, da UFRGS, ela é uma prova que é tranquila na parte de geografia, posso falar para você. Ela é uma prova assim que é muito bem elaborada, é uma prova muito bem elaborada, mas ela é uma prova que tem uma característica bem marcante. Sempre vai aparecer questões de cartografia, sempre tem. Então ela tem questões de geografia física, a gente vai cercar para você. Geografia econômica, geografia política e geografia lá do Rio Grande do Sul. Ela é uma prova muito bem marcada e elaborada, como a gente falou para você, mas ela traz essa facilidade, vamos falar assim, que o aluno ele consegue se preparar, né? Que ela vai, digamos, mapear e dividir em setores a sua prova. Cartografia sempre cai, ou seja, fuso horário, ou seja, escala, ou seja, projeções, ou seja, né, a gente sabe ali a questão de localização, orientação pode estar presente. Marcelo, o que mais cai desses todos? O que mais cai realmente, além das projeções e coordenadas, a questão de escala. É sim algo que aparece muito aí na sua prova da UFRGS. Galera do meu coração, então vamos começar falando de escala. Então lembra que a escala, tá? Ela é um dos elementos obrigatórios no mapa. Todo mapa deve ter um título, todo mapa deve ter uma legenda que vai representar, né, essa relação que o mapa está querendo mostrar. Ela tem uma orientação, no caso a Rosa dos Ventos, como é que eu vou olhar esse mapa, qual é o sentido dele, e ela tem uma escala lá no cantinho. E essa escala representa quantas vezes aquele meu mapa, aquilo ali foi reduzido. Ela faz uma relação do real com o papel. Esse é o grande objetivo da escala. E essa escala ela pode ser numérica ou escala gráfica. A escala numérica ela aparece através de uma fração, e é a que mais aparece aí na prova, aí, na sua provita, tá? Então ela aparece lá 1, sempre 1, barra, né, 2 pontos, um denominador. Então 1 por 1000, 1 por 10.000, 1 por 1 milhão. O que ela está querendo falar? Que o 1 significa 1 centímetro no mapa. Então, o numerador é o mapa. Cada 1 centímetro no mapa é igual a 1000. 1000 o quê? Centímetros. Ela sempre estará em centímetros. Então, 1 por 1000 quer dizer que cada 1 centímetro no mapa é igual a 1000 centímetros na realidade. Deu para entender? Tranquilo? O que é uma escala grande e o que é uma escala pequena? Aí tem um que cai na pegadinha. Isso é muito tranquilo. Pensa comigo aqui. Então, vamos falar de dinheiro, porque dinheiro a gente não a gente gosta, né? A gente gosta de dinheiro, não que tudo seja dinheiro, mas o dinheiro, ele vai proporcionar coisas boas pra gente. Você vai comprar ali, por exemplo, um chocolate, né? Então, continuando aqui a nossa explicação. Tenho 1 meio, 1 por 2. Eu tenho 1 por 10. Onde é que eu tenho mais dinheiro? Muito bem, no 1 meio. 1 meio é a metade, né? Então, eu tenho, ó, pensa assim, ó, eu tenho 100 reais, 1 meio eu tenho 50 reais. 1 por 10, de 100 eu tenho 10 reais, eu tenho uma parte de 10 que é 10 reais. Deu para entender a lógica? Tá, então a escala maior é a 1 meio ou a 1 por 10? Muito bem, é a 1 meio. Então eu vou olhar no denominador, quando ele for menor, maior é a minha escala. Beleza? Quanto maior for a escala, eu tenho mais precisão. Eu consigo ver, por exemplo, se eu quero mostrar uma planta da sua rua, então o meu denominador tem que ser pequeno. Eu consigo ver os detalhes. A rua, a esquina, a loja, eu consigo ver tudo ali. Quando eu quero representar um mapa mundi, um mapa do Rio Grande do Sul, eu devo usar uma escala menor. Uma escala 1, por exemplo, 1 por 1 milhão. Tranquilo? Eu consigo botar o estado do Rio Grande do Sul ali, né? Toda informação. Eu não consigo ver a sua cidade aí, Porto Alegre, com tanta precisão, mas eu consigo ver mais ou menos dentro dela, né? Mas eu consigo botar então bastante uma área grande ali.
Tranquilo? Então isso são teorias importantes para você. Para calcular a escala, não esqueça de uma fórmula, que é escala igual D sobre Dzão. Vou botar aqui para você, ó. Então, o E é a escala, o D minúsculo é a distância no mapa e o Dzão grande é a distância real. Um dos dados não está faltando e é só você fazer regra de 3 simples que você vai resolver a questão com muita facilidade. Só não erre que a escala sempre será 1 por alguma coisa. Então, a escala é 1 por 1000. Não vou botar só um 1000 ali e depois botar o D e o Dzão. Não, eu tenho que botar 1 por 1000. Aí eu boto aqui os dados, multiplico cruzado e a regra 3 eu faço. É só não esquecer isso, você não vai errar nenhuma questão. Beleza? Então a gente não vai estender muito aqui. Pratique, a gente tem aula de escala, temos 2 aulas de escala, dá uma olhada lá, baixa o exercício, pega as provas anteriores, veja como é que cai e daí você resolve. Se tiver dúvida, manda pra gente, vai dar tempo aí de tirar algumas dúvidas de vocês. A nossa segunda dica para a prova, aí, além da escala, fuso horário. Por que fuso horário? Porque na prova a gente acompanhou, sempre em anos de grandes competições internacionais, eles tentam trazer o fuso horário, simulando ali, por exemplo. Já temos a definição dos clubes, a Copa, tudo isso. Então eles podem simular ali, por exemplo, a abertura da Copa será em tal dia, tarará, que horas que veremos ela lá em Santa Maria, tchê? Então daí você tem que, claro, preparar e treinar. Lembra que o fuso horário é cada uma das 24 horas do planisfério. Ele está mapeado, direcionado, relacionado diretamente à longitude. Não importa a latitude, a distância do Equador, e sim a distância do meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, que é o 0 grau, que é lá em Londres. Cada fuso horário é 15 em 15 graus. Por que 15 graus? Eles fizeram uma matemática, uma lógica. A volta completa é 360, é feito isso em 24. Então a distância 360 dividido pelo tempo, que é 24, vai dar o número 15. Cada 15 graus, 1 hora. Tranquilo? Então se você quer a sua direita um horário, você adianta. Se você quer a sua esquerda, você atrasa. Por que isso? Porque o movimento de rotação da Terra ele é de oeste para leste. Então sempre o Sol bate primeiro no lado leste. Tranquilo? Lembra que se cair uma questão envolvendo o horário de verão, os estados do norte e nordeste não adotam o horário de verão. Apenas sul, sudeste e centro-oeste que adotam, aonde adiantam 1 hora. Nós temos uma polêmica aí, o Michel Temer querendo mudar essa lei do horário de verão, então também pode isso aparecer na sua prova, foi falado bastante esse ano sobre isso. Então, quando eu estou aqui, no centro-oeste, sul e sudeste, quero um horário de cima, eu faço a minha conta normal e no final do meu problema eu faço o quê? Eu tiro 1 hora, porque lá não tem horário de verão. E se eu estou lá em cima e venho para baixo, cortando o Brasil no meio, que é onde tem horário de verão, no final do meu problema eu acrescento 1 hora. Quando cair tempo de voo, não esqueça, você faz lá, tipo, a seleção brasileira saiu daqui tal horário, foi para lá para jogar o primeiro jogo, levou tantas horas de voo, a diferença de fuso é essa. Você fez a continha ali, viu a diferença? Não esqueça de adicionar o tempo de voo, porque o tempo não para, Então, por exemplo, levou 10 horas de voo, fez a conta toda, mais 10 no final. Ou pode fazer antes. Sai daqui 8, 10 horas de voo, 18. Calcula a diferença e chego lá no horário. Tranquilo? Também temos 2 aulas de fuso horário. A gente aconselha você a dar mais uma olhadinha para revisar. Então, cartografia, a gente está cercando isso aí para você principalmente, Uma outra questão, se fosse fora isso, projeções, Vamos dar uma faladinha rápida então, Nós temos 3 tipos de projeções cartográficas. Então é a forma de eu projetar, de eu passar a informação do globo para o mapa. Então a projeção ela pode ser cilíndrica, ela pode ser cônica ou ela pode ser plana, que é chamada de azimutal ou polar. Na projeção que existe nesse caso, projeções cilíndricas, as 2 principais são a de Mercator e a de Peters, são as 2 grandes projeções. A de Mercator é uma projeção conforme, ela não mantém a área, mas ela mantém a forma. Então ela exagera ali, por exemplo, uma forma de identificar é a Groenlândia. Quando tiver um mapa com a Groenlândia bem grande, do tamanho ali da América do Sul, sabe que é a projeção de Mercator. Ela exagerou a área, mas ela manteve a forma ali, o desenho que é da Groenlândia. Já a projeção de Peters, ela também é cilíndrica, ela é uma projeção que não é conforme, ela não mantém a forma, ela alonga os continentes, criada na década de 70, a de Mercator, lá criada na época das navegações, para mapas de navegações.
e a projeção de Peter para mapas políticos, uma questão política na época da Guerra Fria, tá? Então ela não mantém a forma, mas ela mantém a área, ela equivale à área. Tranquilo? Essas são as principais, tá? Um outro detalhe que pode aparecer, às vezes eles gostam de botar o símbolo da ONU e perguntar qual é a projeção. A projeção feita do símbolo da ONU, que tem os continentes unidos lá, era uma visão da projeção plana, na projeção polar ou chamada azimutal, que são os três nomes ali. Essa projeção, ela é, claro, ela tem ali todo, né, os paralelos vão se encontrando e lá todos os meus meridianos indo um para cada lado lá, né, bonitinho. E tu lembra que todas essas direções ali dos meus meridianos vão ser equidistantes, ou seja, terão a mesma distância. Beleza? Isso é projeções, isso é cartografia. Espero ali ter te ajudado com essas dicas. A nossa próxima dica, a gente vai falar para você da prova, a questão da geografia física. Esse ano a gente vai apostar mais na questão da geologia, tá? Geologia focada em quê? Focada em dois, focada em relevo e também na formação da geologia básica, envolvendo terremotos aí, tá? Da questão que a gente tem de relevo, tu lembra que o relevo brasileiro principal é planalto. Beleza? Um planalto antigo e desgastado, com duas grandes formações, escudos cristalinos e bacias sedimentares, 64% bacias sedimentares e 36% escudo cristalino, não havendo dobramentos modernos no Brasil, porque não estamos em contato, né, em áreas de contato de placa tectônica. Tranquilo? Bom, a gente tem três grandes classificações de relevo. A primeira de Haroldo Azevedo, a segunda de Aziz Abissaber e a terceira de Jurandir Ross. As três classificações. A gente vai focar na última classificação para você, que é a classificação de Jurandir Ross, que tem aparecido na prova e é a mais difícil de todas. Também vamos falar para você que temos aulas aí de relevo, várias aulas aí que a gente pode disponibilizar para vocês sobre o relevo brasileiro, inclusive vários sites aí usam a nossa aula aí para poder mostrar, tá? Então a gente tem lá a questão do Jurandir Ross, a diferença básica dela é que nela aparecem as depressões. As primeiras classificações não eram classificadas depressões no Brasil, então ela divide o Brasil em 28 unidades. Nessa classificação nós temos 11 planaltos, 11 planícies e 6 depressões, totalizando assim as 28 unidades. No Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a única planície do sul do Brasil, que é a planície da Lagoa dos Patos em Mirins. A única planície do sul do Brasil fica no Rio Grande do Sul. Nós temos o Planalto Sul-Rio-Grandense, né? Nós temos ali parte e pega o Planalto, né, da Bacia do Paraná. E nós temos também a depressão, um pouquinho da depressão da borda leste da Bacia do Paraná e a depressão ali do Planalto Sul-Rio-Grandense ali, beleza? Essas são ali as estruturas para você. Se você acompanha lá a nossa plataforma, a gente tem aula específica da geografia do Rio Grande do Sul para você ter acesso e olhar com mais detalhe nessa questão que envolve o relevo do Rio Grande do Sul. Tranquilo? Então, os pontos mais altos do sul do Brasil estão aonde, Marcelo? Está ali, né, no estado do Paraná, que é o Pico do Paraná. Beleza? Tranquilo? Nessa formação geológica nós temos vários tipos de rochas, ígneas, destaque para o basalto pegando na porção, né, centro-oeste, que deu origem ali a um solo muito fértil, terra roxa. Nós temos bastante arenito, bastante granito, né, rochas também do tipo sedimentares, como o carvão mineral. E aí no Rio Grande do Sul nós temos a maior reserva de carvão mineral do Brasil, que é ali em Candiota, né, é um carvão ali que é utilizado, né, na fábrica de cimento, em siderúrgica, entre outras utilizações. Tranquilo isso? Bom, aí continuando, Marcelo, qual é a próxima dica? Além dessa questão do relevo básico, veja lá a aula, a gente não vai ficar aqui dando uma aula exclusiva de relevo, porque vai, né, gerar muito tempo e isso vai cansar você. Dando as dicas, você vai no canal, segue lá as aulas e aí você consegue estar mais preparado, tá? Depois, próxima dica, geologia. Então nós temos vários terremotos. Então lembra, nós temos 3 formações geológicas, que eu falei para vocês. Nessas formações geológicas vão estar associadas diretamente ao que, Marcelo? Aos agentes endógenos. Os agentes endógenos, os agentes formadores do relevo, que são o que? O tectonismo, o abalo sísmico e o vulcanismo. Eles formam o relevo, beleza? Os agentes exógenos, eles vão modelar o relevo. Então nós temos através do processo de temperismo, a água, o vento, a temperatura e o próprio homem, que vai ser sim um modelador desse relevo. Já falei para vocês as formações geológicas, bacias sedimentares, escudos cristalinos e dobramentos modernos. Quando eu quero saber de mineral metálico, a associação desse mineral, ferro, manganês, vão estar em áreas de escudo cristalino.
Quando eu quero saber, né, de combustíveis fósseis, carvão, seja lá o petróleo, vão estar associados às bacias sedimentares. Tranquilo? Então isso é básico para você. Então, se eu tenho lá, por exemplo, a grande reserva do Brasil de minério é Carajás. A nossa maior reserva de ferro é o quadrilátero ferrífero. As suas áreas estão localizadas, né, em áreas de escudos cristalinos, principalmente escudos cristalinos, que deu a base para ele, formado nas eras geológicas mais antigas. Beleza? Vamos continuar então. Então essa parte de geologia. Então a gente sabe que tem todo o movimento das placas tectônicas que estão em constante movimento. Nós temos 12 grandes placas tectônicas. A área, né, de maior intensidade de movimentação é chamada, né, Círculo de Fogo, Anel de Fogo do Pacífico. Por isso que lá nós temos mais terremotos e vulcanismo, beleza? O Brasil, que está no meio da placa sul-americana, tem uma maior estabilidade. Não quer dizer que a gente está livre de terremotos. Os terremotos, né, que vão acontecer no Brasil estão associados às falhas geológicas e também, né, claro, ao terremoto que deu lá numa área de encontro, que através de todo o movimento do abalo sísmico chegou aqui em pequena magnitude, beleza? Mas muito mais associado às falhas geológicas, que são rachaduras que vão se acomodar, gerando assim pequenos tremores, tranquilo? Aonde o terremoto é formado, não esqueça, é chamado de hipocentro, aí tem as ondas sísmicas, e aonde ele foi sentido primeiro na superfície é o epicentro. As placas tectônicas fazem movimentos, chamado movimento orogênico e epirogênico, horizontal, né, orogêneo formando montanhas, epirogêneo formando falhas. Nesses movimentos, os nomes mais específicos para vocês é movimento, né, convergente, vão se aproximar, divergente, vão se afastar, transformante, esse movimento na vertical, dando origem às falhas geológicas, beleza? Não esqueça disso. Aonde a placa oceânica desliza por baixo da placa continental, essa é uma área chamada zona de subducção, tá? Aí nós temos ali o tectonismo, o abalo sísmico e também o vulcanismo se formando. Essa é a nossa dica. Veja nossa aula, tem nossa Geologia 1, Geologia 2, Relevo Brasileiro, dá uma cercada, rochas, temos tudo aí para você, aluno irado. Nossa próxima dica vai envolver a questão da geografia política. Na geografia política, mais especificamente, vamos dedicar à questão dos movimentos separatistas. Então nós temos vários movimentos separatistas pelo mundo inteiro, inclusive até no Brasil, o movimento Sul, o meu país, mas nós vamos falar especificamente dos grandes movimentos que acabam, né, gerando tensões e preocupações. Principalmente na prova, a gente aposta mais algo voltado à Catalunha, né? Cerca um pouquinho o professor de História, dá uma olhadinha como é que surgiu a Catalunha, a parte que foi anexada à Espanha, toda a sua história, a pressão que existiu no governo para ter lá um governo mais autônomo e por que eles querem separar, né? É um idioma diferente, o catalão é uma área muito industrializada, né? É uma área que ficou, né, afetada com a crise europeia e o pessoal da Catalunha culpa a Espanha pela má administração e todo esse movimento ali separatista vem ganhando muita força, tá? Então é mais de história, mas a gente vai dar aqui aquelas dicas principais ali na região de Barcelona, uma área muito industrializada, uma área muito desenvolvida, que tem grande parte da economia espanhola ali, tá? Dá uma cercada. Também outro movimento separatista aí que possa aparecer, né, na prova, na sua prova, a gente aposta algo que faz ali meio que aniversário de todo aquele desmembramento de um país que chamava Iugoslávia, né? A Iugoslávia, os eslavos do sul que se uniram com o apoio lá do Major Tito, formando ali, né, o reino dos eslavos do sul, esse país Iugoslávia. Depois, com a morte do Major Tito, né, enfraquecimento de todo o socialismo, ela começa a existir algumas guerras e alguma separação, guerra da Bósnia-Herzegovina. Também dá uma cercada nesse assunto aí com o seu tio de história para poder entender um pouquinho se aparecer isso na prova. Lembra que temos várias regiões do mundo como separatista e o último país do mundo que surgiu, que foi reconhecido, é o Sudão do Sul. Então o Sudão era o maior país da África. Começou um forte movimento, né, disputa territorial pela questão, né, de conflitos chamados políticos religiosos. É o mesmo povo, porém com influências religiosas diferentes. O norte, uma religião muçulmana da África branca, né, e abaixo, população
de origem de religião tribal ou alguns cristãos. Então começou ali uma briga, uma disputa entre esses dois povos. Os do norte são chamados pseudos muçulmanos, porque eles não são árabes, né? Eles são negros, mas têm a religião muçulmana. E essa briga ali gerou vários conflitos, milhões de refugiados, e gerou um grande conflito numa cidade chamada Darfur, aí numa região, né, chamada Darfur, aonde milhares de mortos também, muitos refugiados, e após isso teve um acordo ali, mais ou menos em meados dos anos 2000, ali 10, 2011 ali, e tem um acordo para separação. E qual é a grande polêmica? As áreas não são muito aceitas, porque o sul ficou com a maior área mais úmida, com mais florestas e também reservas de petróleo, bastante petróleo. E o norte ficou com apenas poucas reservas de petróleo, algumas refinarias. Então toda essa disputa gera uma grande tensão na região. É um país muito pobre, com vários problemas, além de doenças, também com problemas relacionados à fome, desnutrição e falta de estrutura. Tá? O sul teve muito apoio da China, muito interessada na sua riqueza, no seu petróleo. Beleza? Então dá uma cercadinha ali no Sudão para você assim detonar, porque é o último país do mundo. Temos movimento separatista, né, lá no Canadá, com Quebec, por exemplo. Então a gente sabe que existem movimentos pelo mundo inteiro, e esses movimentos são muito relacionados ao quê? A questão religiosa, né, a questão de diferença religiosa e a questão política e econômica, para você cercar assim na prova. Tá? Não esqueça de dar uma cercadinha na Coreia, né? A questão da turbulência, Coreia do Norte, Coreia do Sul, para a tua provita, e blocos econômicos. Blocos econômicos porque o Brexit, a saída do Reino Unido, é um tema forte para os vestibulares desse ano, gerando muita polêmica. Nós temos vários blocos econômicos, vários tipos de blocos econômicos. Esses blocos podem ser área de livre comércio, pode ser união aduaneira, ou ele pode ser ainda unirado, ele pode ser um mercado comum. Alguns classificam um quarto tipo, que é uma união monetária. Então já tem aí, né, economistas classificando como 4 tipos de blocos econômicos. Alguns apenas 3. Porque eles consideram, por exemplo, a União Europeia, que para alguns é classificada como mercado comum, outros como uma união monetária. Por que tem essa divergência? Porque não são todos os países da União Europeia que acabam, né, aderindo, utilizando o euro. Então por isso tem essa diferença. Então ele pode aparecer numa prova como mercado comum, né, ou então como uma união monetária. Tranquilo? O Brasil está onde? No Mercosul. O Mercosul é mercado comum? Não cai na pegadinha. O Brasil ele é uma união aduaneira. A área de livre comércio, por exemplo, tem um bloco dos Estados Unidos, o NAFTA, né? North American Free Trade Agreement. Pô, que inglês jamaicano, hein, rapaziada? Então ali desse bloco econômico não tem livre circulação de pessoas. Também na prova, não esqueça do muro aí que querem fazer entre o México e os Estados Unidos, o Trump, essa polêmica. Existe uma relação sim econômica muito forte. A maior parte da economia do México é com os Estados Unidos, né? Mais de 80% da relação do que eles exportam e compram vem dos Estados Unidos. E isso aí, claro, dá ao Trump um grande poder, né? Quando é que ele falou, ele alegou que quem vai pagar pelo muro é o México através de tributos. Tranquilo? Cerca isso para a prova, blocos econômicos. Então teve a votação. Não foi a primeira vez que teve uma tentativa do Reino Unido de sair da União Europeia. Na década de 70 nem era a União Europeia, porque sabe que a União Europeia foi uma evolução da Benelux, a CECA, o mercado comum europeu, e até virar a União Europeia na década de 90 no Tratado de Maastricht. Então foi evoluindo. Então vários países foram entrando, desde os primeiros Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que é a Benelux, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, e foram surgindo ali. E o Reino Unido, já na década de 70, fez um plebiscito, mas decidiu ficar. E agora, com toda a crise europeia, com todo esse forte fluxo de refugiados, existiu uma pressão de extremismo à direita para a saída do Reino Unido, e venceu a saída do Reino Unido, né? Então tem toda essa polêmica que pode aparecer na sua provita. Beleza, galera irada? Foram nossas dicas, foram dicas rápidas aí, né? A galera que acompanha a gente tem acompanhado os nossos vídeos durante o ano. A gente cercou a prova cartografia, cercou a prova geologia, cercou a prova geografia política e econômica. Se você quer ver ali a nossa aula sobre a geografia do Rio Grande do Sul, vai na nossa plataforma Geografia Irada, que a gente tem lá as aulas especiais para você. Super beijo, faça uma prova com tranquilidade. A gente sabe que você vai conquistar o seu objetivo, é só ter calma, cautela e confiança. Nessa reta final, pegue as provas anteriores, faça as provas
veja mais ou menos como que elas caem, que elas não caem, o que tem caído, e aí sim você vai cercar. Dá uma olhadinha também nas atualidades aí específicas, né, sobre o nosso Brasilzão e sobre o mundo para estar bem na prova. Beijo no seu coração e assim até a nossa próxima aula aí em breve aí com dicas especiais para você começar o ano mais organizado. Eu vou começar agora gravando aulas especiais ali para o aluno poder se planejar e aí sim chegar lá no dia da sua prova firme e forte para ter a sua grande conquista. Beijo e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!